Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Um episódio muito espiritual a caminho. Vamos viajar na maionese. Sejam bem-vindos. Olá, Hugo Van der Ding. Olá, como é que tu estás? Como é que estamos? Estamos bem. Começar por mandar grandes beijinhos para os nossos ouvintes. Sim, e nossas sobretudo ovelhas. para aqueles que são ligeiramente acima da média em termos de vocação intelectual, porque já carregaram naquele botão subscrever, que é um botão mágico. Efetivamente é um botão que permite todas as semanas perceberem que há um episódio novo deste vosso podcast preferido. É verdade, ainda por cima podem ver, ouvir, Sim, cheirar. sim, podem tudo. cheirar o podcast. Tudo o que merecem está. Podem pôr a tocar, fazem as linhas em cima do telefone. E É assim subscrição cheiram- garantida, cheiram o podcast. multiplataformas e em 4K. Sim. Eu vi esse Viste? teu post. muito Farmácia engraçado. Coca louca. Na passada semana estivemos em modo papados. Efetivamente, durante uma semana somos sempre papados de alguma forma, mas para este episódio vamos voltar a entrar e a entranhar no espírito daquilo que nos move nos últimos dias. Estamos todos em torno do Papa. É verdade, vamos falar de um Papa muito especial. Porque não é o Papa de Roma, é o Papa de outro sítio para onde vamos viajar. Vamos viajar até Utrera, que fica não muito distante de Sevilha, mas É noutra era? é noutra era. É noutra era. Vamos a outra era. Muito mais próxima. Nós, sobre o episódio passado, da semana passada, fizemos uma viagem de 2000 anos Mesmo, nessa história incrível. da igreja. Vamos até Utrera e vamos mais precisamente para uma aldeia sinistra chamada Palmar de Troia, que fica de facto em Utrera. Hoje em dia já é município. Sim. E tem resorts e tudo. É a Troia para alguns que Tem podem. um não é? resort, já vais ver o Sim, resort sim. que aquilo tem. Ora, Palmar de Troia era nada. Moravam muito poucas pessoas, é uma aldeia mesmo. Como é que é aquela designação? Pedra? Fome, porrada e roupa para lavar, é o que havia em Palmar Era de igual. Troia. Sim, isto fica muito perto de Sevilha, vou dizer 50 km de Sevilha, tudo ali naquela zona. E muito campo, não acontecia nada. Sim. As pessoas, Campo é a pobres. tua designação de tédio e de nada. Sim, não, quando digo campo havia muito campo sem casas, Sim, sem nada, sim, só planícies, descampados. sim. Exatamente. Depois havia umas casas. Sim, vá. Palheiros. Isto era assim, como é que se diz, perguntas-me assim, como é que se diz Lobelho do Mato em espanhol? Palmar de Troia. Ok. É sempre bom arranjar uma Lobelho relação. del Mato. Del Mato. Beijinho para o Lobelho do Mato. Grande Nós beijinhos, amamos. nossos amigos de Lobelho. Estamos no ano de 1968. Xiii, Grande é ano. século quê, Tiago? 17. Vou repetir, 1968. Percebi 1600. Agora tive graça por acaso. Eu percebi 1600. Sim. Não, século 20. Século Sim, 20. sim. 1968. Está o mundo em grande ebulição. Sim. Beatles. Em Portugal também. Sim. Mas é verdade, Ano da Deus. fundação dos Gypsy Kings, para quem não sabe. É? Não sei. Não, mas olha, os Beatles a dar, Claro. sobretudo as grandes movimentações de estudantis, em sim, maio, sim. em Paris, não é? Sim. Paris e toda a França, o famoso maio Era de porrada naqueles cornos Badum. Os direitos. Queremos direitos. Exatamente. Sonha com o impossível, que pede o impossível, sonha não sei o quê, que eram os lemas do maio de 68. E aqui, Palmar de Troia, nada disto lá chegou. Sim. O que Nem che- sabia, não é? Nem sabia o que era o maio. Sim. Nem sabia o que- Nem a Renascença ainda tinha lá passado sequer. Não, A Idade nem Média ainda nem era a cena. comercial, Sim, mais sim. a Renascença. É verdade. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa que nós até conhecemos bem também essa realidade. Há 4 miúdas, novitas, pequenitas, não completamente crianças, mas adolescentes, que estão a passear lá pelos campos de Palmar de Troia e elas, ou qualquer coisa que puseram na água, têm umas visões gigantes. Também aí. Também tu. Também tu. Ai, que eu estou a ver uma Palmaritas. coisa. As palmárias. Sim. E viram o quê? Viram primeiro um touro com os cornos verdes. E pensaram assim: isto é amigo da minha mãe. Sim, Deus meu. Isso é aquele amigo que passou lá em casa. Olha um touro de cornos verdes. Isto não é normal. Normal é cada um com o seu tipo de cabelo. Isto era um anúncio bastante antigo do restaurador Olex. Tu lembras desse anúncio? Eu sei o produto, já ouvi tardiamente. Não, Exatamente. sim. Tu também não ouviste na altura, de certeza. Eu acho Isso é que não, memória, só vi sim. em Vale a Pena Também Ver gostas de novo. fingir que tens 60 anos também. Um branco de carapinha, um preto de cabeleira loira.
Isto não é normal. Que restaurador Alex? Era os anos que se vive. É. É de 60. Por acaso isto Saudades, não deve não é? ser de 60. Pois. Saudades. Imaginem. Leva saudades, que é coisa que cá não deixas mesmo. Bom, estas miúdas lá veio o touro de cornos verdes e resolveram, não contentes, ainda puseram mais um Mais um a ver compromisso. se continuava a ver Sim. alguma coisa. E viram de facto um homem enforcado, também não é bom, ahorcado, também não é bom, uma boa Sim. visão, até que depois aparece o foco das visões sempre, que é Nossa Senhora. Apareceu-lhes. Vamos aqui respeitar, não vamos aqui pôr em causa Sim. se Nossa Senhora Quem apareceu. somos nós, que já tivemos também as nossas Agora, visões, não é? É verdade. Agora vou também dizer uma coisa. Vou dar aqui um conselho à Nossa Senhora, se não é arrogância. Também dá para aparecer em sítios vagamente civilizados, não é? Porque assim, não é assim, se calhar Nossa Senhora não sabe, não é? Palmar de Troia, Cova da Iria, quero nada também, não é? Lourdes, dá para aparecer também em Monte Carlo, fazer uma graça. Sim. Mas pronto, Nossa Senhora é que sabe, nestas coisas eu não me meto. Agora, de facto, este é um lugar, não existe, tal, exatamente como a Cova da Iria, portanto, nada, campo, absolutamente nada. Pobreza muito. Pobreza, sim, claro, não aconteceu nada, claro. Isto acontece 50 anos depois de Fátima, mas ali aparece e começa a constar-se. Elas dizem que vê Nossa Senhora. O que elas contam são coisas muito básicas, muito simples, que é o pede para rezar por nós, pede muito para rezar, tudo muito coisas muito básicas. Não tinha assim, como o Fátima ainda tem os segredos e tudo mais, né? Mas começa-se a juntar uma multidão que vai ver aquilo. Vai procurar. A verdade é que pega sempre, não é? Pegou Há um efeito sempre, claro. Muito. E pegou de uma maneira em que muitas pessoas começam a ir e começam elas próprias a experimentar, a viver coisas muito estranhas. Entravam em êxtase, aparece lá um homem que lhe aparece uma hóstia na boca. Os relatos são assim muito impressionantes. Ai, e estou a ficar arrepiado. Cada Para. vez mais gente. A Nossa Senhora põe um bebê nas mãos, nos braços de alguém, só ele é que via, não é? E ele passa o bebê de braço em braço e as pessoas sentiam o peso, enfim, aquelas coisas messiânicas que nós sabemos que existem, destas visões, que a psicologia às vezes explica, outras vezes não explica. E até depois há um grande efeito coletivo, não é? Coletivo, sim, a chamada histeria de massas, todos esses fenómenos. Bem, não estamos aqui a julgar se Nossa Senhora apareceu. Nossa Senhora, se aparecesse agora, por acaso, se aparecesse aqui Nossa Senhora a confirmar, nós temos um áudio de Nossa Senhora. Filhas, eu tenho mais de fazer agora a aparecer em Palmar de Troia. Se isso foi grave a tua imitação de Ivete Sangalo no outro dia, esta conseguiu bater a anterior. Ou filhos, porque é a nossa mãe. Sim, claro. Celestial, para quem é questão. Bom, vamos lá um bocadinho mais a sério. E vai lá todas estas multidões, e multidões muito engraçadas, porque nós há bocado falaste, e é verdade, de gente pobre nestas zonas onde Nossa Senhora aparece. Mas isto rapidamente se tornam fenómenos absolutamente transversais, de gente de todas as classes sociais, e Fátima é um caso paradigmático disso, logo desde o início. Mesmo a questão das aparições da irmã Lúcia, a Marquesa de Cadaval, uma figura maior de mecenato e aristocrata, muito ligada à Fátima também, à irmã Lúcia. Foi ela que organizou o encontro da Lúcia com o Papa. Portanto, isto rapidamente se espalhou por gente de todo o género, e começam a ir cada vez mais. Quase que fica institucionalizado, não é? O efeito local dessa aparição torna-se rápido um movimento nacional, com gentes muito diferentes, e com a Igreja, uma instituição habituada e a trabalhar há muitos anos o marketing também sobre si próprio. Sim, e as coisas da fé são um bocadinho inexplicáveis. Portanto, se aparece alguém a dizer que apareceu lá a Nossa Senhora, se calhar apareceu mesmo, e quem acredita vai. Aliás, toda a gente sabe que és açoriano, e também os teus próprios arquipélago e a tua ilha também está muito cheio, não destas aparições mais do século XX, mas a base da religiosidade açoriana, da festa do Senhor Santo Cristo e tudo mais, também começam com visões e com estas histórias. Portanto, hoje em dia parece-nos distante, parece-nos uma grande diferença em relação às aparições de Fátima, mas na sua gênese são coisas muito, muito parecidas, que envolviam mais gente religiosas que tinham estes êxtases e estas visões místicas. Nesse caso, mas começam, no caso
de que estamos a falar são séculos de tradição, nestes são coisas que aconteceram ontem, não é? Os nossos pais já eram nascidos, não é? claro. E pronto, até que a coisa vai juntando gente, passa mais ou menos. A igreja não se mete logo muito nestas coisas, tal como em Fátima, não quiseram muito se meter. Nós sabemos que depois há um certo aproveitamento político de vez em quando, disto e daquilo, mas não se mete muito. E até que aparecem por lá, já um ano depois, já aquilo estava mais ou menos consolidado, estas viagens começam, estas chusmas de gente a ir a Palmar de Troia, aparecem 2 homens por lá. Clemente Domingues, que é um agente de seguros, e Manuel, vamos chamar-lhe Manolo, que é como eles chamam os Manuéis. E vão juntos? Manolo, vão amigos, juntos. Vão okay. juntos, 2 amigos que vão juntos. Ele é advogado, este Manolo, e o Clemente era um agente de seguros. E vão começar esta dupla a destacar-se entre aquelas muitas, porque depois, lá está, as miúdas quase desaparecem de cena, não é? Claro. As iniciais. As iniciais, porque aparece lá o tal homem que apareceu à hóstia e as pessoas iam seguindo quase quase estes profetas que ali se iam juntando. Então havia quem seguisse, este é que não, nem toda a gente via, não é? E portanto há um homem que diz, também estou a vê-la, e eles seguiam. E em pouco tempo, este Clemente e este Manolo tornam-se as figuras centrais daquele sítio, sobretudo este Clemente, que era um homem, esta dupla era quase este Manolo, um homem mais para a organização da coisa, e este Clemente, o verdadeiro carismático, o vidente, assim, uma coisa mesmo muito forte, começa a receber mensagens de Nossa Senhora e diz, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Nossa Senhora falou-me de um poço aqui ao pé cuja água é milagrosa. Nossa! E começam, claro, monta-se ali uma espécie de negócio. Isto agora, quando começam a ir muitos milhares de pessoas, está como em Fátima, tem que começar a haver uma vaga organização, e começam a organizar aquilo. Vêm os autocarros, põem-se aqui, tem que começar a aparecer alguém que venda água, comida, claro. Construir uma a indústria capela. de suporte. Exatamente, e são estes 2 homens que rapidamente tomam conta do Palmar de Troia. As miúdas desaparecem da questão. E sobretudo este Clemente, começam-lhe a acontecer umas coisas, com muitas testemunhas ali à volta, muito fora. Aparece-lhe, é muito comum os estigmata ou os estigmas. Isto, para quem não sabe, são aparecer no corpo de uma pessoa aos sinais da cruz. No caso aconteceu-lhe, apareceu-lhe uma cruz de sangue na testa, mas o mais comum é aparecerem as chagas de Cristo no corpo, sejam os buracos nas mãos e nos pés, a ferida da lança no peito. Isto tudo lhe aconteceu e toda a gente ali a ver, até que começam a segui-lo como um verdadeiro profeta, ou seja, há uma, vou dizer, uma histeria à volta deste Clemente este homem é tocado sim, por é verdade. E começam de facto a vir milhares de pessoas, primeiro de toda a Espanha e depois até de outras partes do mundo. Aqui já estamos a entrar pelos anos 70 adentro, 71, 72, 73. E claro, agora havia um problema. Para oficializar isto como um santuário, como aconteceu em Fátima, e para se fazer lá toda a infraestrutura deste sítio, há um problema. Este sítio onde apareceu Nossa Senhora, ficava numa propriedade privada. E o tipo que era dono daquilo percebeu, provavelmente deu olho para o negócio, e o Clemente quis comprá-la. E isto vai render umas pesetas. Claro, e o homem pediu um valor muito grande. E o Clemente precisou de arranjar dinheiro rapidamente e vai fazê-lo há uma altura em que está uma baronesa da tal ideia de ser de várias classes sociais, ou uma mulher bastante rica ao lado dele, e ele está assim. Mas baronesa era mesmo o título, não era como ele a chamava a determinadas horas. Era durante o dia e durante a noite. Sim. E ele agarra-lhe na mão e diz: sim, Nossa Senhora, o que é Nossa Senhora? A baronesa vai-me dar o dinheiro. E a mulher banca passou um cheque de vários milhões na altura de pesetas. E é assim que ele compra toda aquela quinta. Tão fora, isto é tão fora. Mas isto não é nada, Tiago. Isto não é nada. Já vais ver o fora que isto é. E para trás, claro, as raparigas, já ninguém se lembrava que eram as raparigas. Mas continuavam vivas. Sim, ao contrário dos nossos 3 pastorinhos, 2 deles que foram para o galheiro, não? Estas miúdas continuaram okay. vivas. Se ainda são, não tenho essa presente. E o Clemente agora tornou-se a figura principal do Palmar de Troia. As pessoas iam lá
porque Nossa Senhora tinha aparecido, mas iam lá ver o Clemente que recebia mensagem. Ver o Clemente. Ver o Clemente, que depois se dedicou a uma indústria musical e fim da história. Estou a brincar. Este é Clemente, temos de ser Clemente. Clemente. Entretanto, claro, isto começa a atrair. Bem, isto tudo nos jornais, não é? Os Claro, jornais todos. Notícia Nacional, ponta. Notícia Nacional. Com alguma desconfiança, alguns jornais. Claro, Espanha é um país muito religioso. Espanha vivia em ditadura, portanto, com algum respeito pela religião. E o mas, Frangalho, como é que opinou alguma coisa sobre ele isso? próprio não, mas estes tipos rapidamente se vão tornar franquistas, grandes Pois, apoiantes claro. deste regime. Mas o arcebispo de Sevilha, que está a olhar para aquilo tudo, e a Igreja Católica tem às vezes muito estas figuras, tem muito. Não adoram estas figuras, porque rapidamente elas se tornam coisas quase pagãs, não é? Idolatria pagã, porque começam a endeusados, claro, sim, e sim. começam a movimentar muitas pessoas, começam a meter também bastante dinheiro na equação. E o arcebispo de Sevilha, que vai classificar aquilo tudo como histeria coletiva, como crendice, como superstição, e vai dizer: a Igreja não reconhece estas aparições, isto é tudo quase dizer um embuste, sem dizer que era um embuste. Não se esqueçam, baseado no nosso último episódio, a Igreja está cá pelo menos há 20 séculos. Exatamente. Baseado nesta história. Tal e qual. E este Clemente fica furioso e vai entrar em guerra aberta com o Vaticano. Esperto. Mas não só por causa disto. Claro, o facto da Igreja, no caso o arcebispo de Sevilha, ter dito isto é tudo mentira, mas havia outra questão, e aí pega muito com a ideia de irem buscar as referências ao franquismo. Tinha acontecido uns anos antes das aparições, 10 anos antes das aparições, em 1958, nós no último episódio falámos da maneira como se elegem os papas, e às vezes, do conclave e tudo mais, e às vezes acontece os cardeais juntarem-se e elegerem um papa de compromisso, alguém que não faça muitas ondas, sobretudo quando se passa, por exemplo, de um papa muito carismático para outro. Claro. Uma figura transitiva, não é? Transitória, sim. E aconteceu isso com um papa que toda a gente esperava que não fizesse grandes ondas, chamado João 23. Pois. Só que o Papa João 23 vai ser provavelmente o Papa mais importante dos últimos 100 anos, pelo menos seguramente, porque vai fazer uma coisa que vai logo no início do seu papado, ele é eleito em 1958, e em 1961 vai convocar uma reunião magna, chamar a Roma padres e bispos de várias partes do mundo, todos os papas até hoje participaram também nesta reunião, chamado o Concílio Vaticano II. Já toda a gente ouviu falar isto. E o que o Concílio Vaticano II é trazer a Igreja do século zero, do século I antes de Cristo, do século I antes de Cristo, não, até ao século, no caso, XX, e vai mudar a estrutura da Igreja como ela existia há 20 séculos. A missa deixa de ser dita em latim, passa a ser na língua vernacular, portanto passa a ser, só em 1961, passa a poder ser dita na língua local, em espanhol, em português, etc. Mas todos os rituais altamente estanques da Igreja caem nesta altura. O padre dizia missa de costas para os fiéis, de frente para o altar, isto tudo é abolido, e sobretudo trazer para aqui, quase trazer o povo para dentro da Igreja. Que revolução. Foi uma revolução absoluta. Total. Absoluta. E não só isto, mas também cair muitos dogmas, ou seja, vamos a modernizar a Igreja. Outra coisa, a música dita pagã entra na Igreja, começa-se a rezar em rock, por exemplo, em regiões do Brasil, com música quase dançável, não é? Entre as guitarras, tudo aquilo que era absolutamente proibido na Igreja, que era uma coisa completamente estanque, entra. Ora, claro, há muitos católicos que acharam isto incrível. E mas outros ficaram lá parados, lá atrás. E estas mudanças no Vaticano fez um ódio gigantesco daqueles que se chamam os tradicionalistas, que acharam mesmo que o Papa era o anticristo. Assim, este tipo foi escolhido para destruir a Igreja. Diabolizaram-no completamente. Sim. E há muitos tradicionalistas que cortam com a Igreja. E até hoje o Papa Francisco sofreu esse processo. Estes tradicionalistas odeiam o Papa Francisco. Odiavam este João 23 e o seu sucessor, o Paulo VI, que é quem continua o Concílio Vaticano II. E, portanto, há uma linha de gente que odeia estes papas, não os consideram papas. Em relação ao Paulo VI, que é o papa que vem a seguir, até dizem, ele está drogado, ele é de facto o anticristo, ele é manobrado pelo demónio. Acreditavam que ele tinha um duplo. Ele vai falar
às Nações Unidas. Eu penso que é o primeiro, bem, é seguramente o primeiro Papa a falar nas Nações Unidas. Claro. E eles disseram: isto é obra da maçonaria. Eles achavam que a maçonaria tinha posto uma pessoa dentro do Vaticano para acabar com a própria Igreja. Um infiltrado. Portanto, um Sim. infiltrado. Claro, isso são A só partir do- grandes teorias, não é? Claro, mas a partir do momento em que falar português na missa, falar espanhol na missa, Que cantarem nojo! com uma guitarra em Gypsy Gypsy Kings. que faziam no. Claro. fazem. E então, Nós tradicionalmente, a esta hora, e disto estamos completamente alinhados, temos sempre palavras do nosso patrocinador. Por acaso temos. E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro. até o teu carro. Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. Opá, são mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos com um nível de entusiasmo máximo e por boa culpa de uma história que nos leva aqui para o país vizinho e sem direito a apagões. Aliás, uma luz imensa, algures. Uma luz imensa em Palmar de Troia. É, Palmar de Troia, completamente louco. É verdade, tínhamos ficado a ver como estes tradicionalistas da Igreja Católica odiavam os papas e odiavam estas modernidades. E o nosso Clemente, se nos lembramos, era o tipo que estava à frente do Palmar de Troia. Um desses que alinhou nessa história. Claro, como não é? E percebe que há ali uma boa oportunidade, que é transformar o Palmar de Troia no centro da resistência tradicionalista contra o Vaticano. Até porque estava ressabiadíssimo do Vaticano não reconhecer. E começam a ir para lá muitos padres da Igreja Católica, tradicionalistas, que se refugiam ali e começam ali a fazer missas, a chamada missa tridentina, que algumas versões... Derivações. Uhum. Sim, há gente desta tradicionalista que muito tem fora. sido excomungada pelos papas. Claro. Até porque não reconhecem a autoridade do Papa, etc. E fazem a missa tridentina, é a missa como ela era antes do Concílio Vaticano II. Em latim, uma coisa muito... Porque quando se faz o Concílio Vaticano II, o que o Papa João XXIII disse foi: nós estamos a falar em latim para pessoas que não falam latim, portanto a mensagem Nós não está a estamos passar. nada. etc. Claro. Bem, a doutrina diverte-se. E portanto estes padres começam ali e começa-se a tornar uma coisa mais oficial, porque tem padres, à séria, a fazerem Sim, missa, sim, a sim. rezarem missa. Um conjunto de bolor concentrado. Tal e qual. Mas homens do aparelho, não é? Efetivamente. Tudo. Estão zangados E com o depois, aparelho. muito indo buscar, claro, a ideologia franquista e de grande apoio ao Franco. O Clemente continua a receber mensagens da Virgem Maria que lhe diz: aqui é o sítio para protegerem a minha igreja, a nossa igreja, a Igreja Católica. Eles estão a tentar destruí-la e aqui eu escolhi aparecer aqui para salvarmos a igreja. Tudo isto cai como sopa no mel, e podia ser melhor para convencer muitas pessoas a chegar. Só que, entretanto, claro, e apoiavam a ditadura, tudo que fosse este tradicionalismo. Em 75 morre o Franco e aparece aqui também nestes anos. Eu lembro-me bem dele, já nos anos 80 e 90, que é uma figura chamada o Cardeal Lefebvre, que é um cardeal francês que vai ser quase um antipapa, não é? O rosto contra no caso era o Papa João Paulo II, o rosto dos tradicionalistas, e vai começar a fazer coisas contra a própria Ordem do Vaticano. Que horror. É verdade. Ou seja, ele era de acabar com estas modernices, o Cardeal Lefebvre, quase era visto como um Papa para os tradicionalistas. E vai começar a ordenar. O que ele disse é: vamos criar escolas para ensinar, ao contrário do que se faz agora nos seminários, para ensinar os rituais antigos da Igreja a estas pessoas. E começa a ordenar padres, depois a ordenar também bispos, que podem fazer, até que o Vaticano, o Papa João Paulo II, diz não pode fazer mais e acaba por excomungar. Só que esta gente vai prestando muita atenção ali ao Palmar de Troia e há um arcebispo, até vietnamita, que fica ali uns dias, uma semana, 2 meses, no Palmar de Troia, a fazer ordenações, que é uma prerrogativa que os arcebispos podem fazer, podem ordenar. Ordena padres, mas ordena sobretudo também bispos e começa a fazer ordenações em Barda. Eles queria, numa semana, 20 bispos, 2 deles, claro, Clemente e Manolo. E agora Clemente torna-se bispo, ainda que depois o Vaticano venha a dizer que não os reconhece como bispos, mas ele é quase como separa-se da Igreja
separa-se da igreja, com toda a imagética da igreja, com os fatos são iguais, e começam a construir aquilo. A igreja vai crescendo. A sua igreja. A sua igreja, claro. E vai fundar a Ordem Carmelita da Santa Face, que é também nós geralmente conhecida ali como a Igreja Palmariana. Ele vai sendo uma figura cada vez mais carismática, até porque agora tem essa... sou bispo, agora sou um bispo, sou uma figura e veste-se como um bispo, tudo mais. Está efetivado. Está, sim. E portanto atrai cada vez mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. A guerra com o Vaticano fica mais clara, não é? Fica mais. Agora estamos nós é que somos a igreja verdadeira, estes tipos são o anticristo. E acontece-lhe agora aqui uma coisa muito fora. Ele anda nas suas viagens e vai ter. Por um lado, até vai contribuir mais para esta sua aura. Ele vai com o Manolo de carro uma noite e estão a voltar e tem um desastre gigantesco de carro. E acontece daqueles desastres, o freak accident, como se chama, e ele bate contra uma árvore e uma parte do para-brisas vaza-lhe os olhos. E este homem até mesmo ficou sem olhos, não só ficou cego, como ficou sem os olhos. E portanto, imagina este Clemente, este bispo, este vidente, que de repente é um homem cego, com os olhos sempre fechados. Um extra. É incrível, é incrível. E então ele lá volta disto potencia esta tragédia. Claro, porque ele aí passa a ver, a comunicar. Ainda claro, ele passou por um período de depressões e tudo mais, mas fica assim uma coisa muito fora. Até que, claro, e a guerra com o Vaticano continua. O Papa seguinte, o Paulo VI, começa a denunciar estas seitas, começa a denunciar os tradicionalistas, e a guerra passa a ser diretamente com este Paulo VI. Até que o Papa, aliás, a Nossa Senhora vai, claro, eles diziam sempre isto: o Papa está nas mãos da maçonaria. Nossa Senhora vai-lhes aparecendo lá ao Clemente e diz: esta é que é a verdadeira igreja, constrói aqui uma basílica para ser a nova sede do Vaticano, se quiseres. Este gajo vai conseguir, o Bispo Clemente vai conseguir financiamento gigante, porque tinha tantos fiéis que vão mandar fortunas, e constrói uma gigantesca basílica, que ainda lá está, em Palmar de Troia, uma gigantesca basílica com tudo talha dourada, quase inacreditável, não é? Tudo em talha dourada. Num lugar, recordamos o início deste episódio, nada. E aqui estamos a falar de nem 20 anos tinham passado das aparições. É uma basílica de facto gigantesca, porque as doações não paravam de chegar daqueles tais tradicionalistas e também de muito povo que, por causa das aparições de Nossa Senhora, e outros mesmo para apoiar este projeto de criar, no fundo, um novo Vaticano. E começam a vir para a tal ordem muitas freiras e também muitos frades e padres, e eles, para além dos fiéis que lá iam sempre, não é? Mesmo para viverem lá sempre, para fazer, é uma ordem religiosa, e vem gente de todo o lado, do mundo todo. Os zangados podem ter um grande efeito de potencialidade, não é? Em coletivo. Eles nem todos eram tradicionalistas, a cúpula era, mas havia muita gente que vinha mesmo, acreditava nestas. Ainda por cima, estamos numa altura, já não é bem o New Age, mas não deixa de ser de certa maneira, não é? Assim vinham gente da Alemanha, da América do Sul, vem muita gente. E muita curiosidade também, não é? Sim. Conhecer o que é isto, no fundo. As seitas, porque as seitas já sabemos como é que atrai. Nós lembramos de Jonestown, um dia podemos até lembrar aqui, são quase 1000 pessoas que morreram pela sua própria mão, para seguir estes líderes. Portanto, isto vai caindo e vai fazendo moça, ou seja, vai atraindo pessoas. E claro, estas freiras começam a viver em clausura, como as outras freiras da Igreja Católica, ainda que esta ordem, depois o Vaticano tenha dito que não reconhece esta ordem, e muitos padres, e ele começa a criar verdadeiramente um exército para além dos fiéis da sua própria ordem. E elas tinham que fazer o quê? Era rezar, sobretudo. Rezar, dizer missas. Ele criou uma coisa que é missas de 15 minutos e havia missas contínuas, quase 24 horas por dia, ali naquele. Já sabia que as redes sociais estavam a chegar. A dar. A atenção. E cada vez mais. Claro, as pessoas têm um attention span. Sim. E vai aparecendo cada vez mais gente, até que nisto morre o Papa Paulo VI, que é uma coisa que acontece muito aos Papas. Ele está até de viagem, o nosso Clemente, e vai-lhe aparecer a Santíssima Trindade, que lhe vai dizer:
já escolhemos o próximo Papa. És tu. O próximo Papa és tu. Claro. É verdade. E quem é que preferiu esse pensamento? Foi ele próprio. Pois, ou a Santíssima Trindade, Sim. vai aqui disputar. E assim ele nomeia-se a si próprio como o próximo Papa com o nome Gregório XVII. No dia seguinte ele volta para o Palmar e lá na sua gigantesca basílica vai ser coroado como Papa. E tu, bem, procurem estas Que imagens visão todas. napoleónica. Sim, mas com os paramentos todos em dourado, tudo igual ao Pois. paramento que já nem a igreja usava, não é? A coroa, e percebe-se como é que este gajo no dia a seguir já tem a coroa pronta de Papa. Portanto, isto já era um plano que existia ali. Efetivamente, Quando morrer o Paulo há muitos anos, VI, claro, vou claro. fazê-lo. Nós sabemos que ele não é reconhecido pelo Vaticano. isso Comprou sabemos. tudo o que havia de estoque na mascarilha, tudo. Mas tudo à séria. Tudo a sério, já percebi, Tudo à já séria, percebi. tudo em Eu é que estou a brincar paramentos. com a coisa, E depois claro. ele vai continuando a fazer mais bispos. Aquilo às tantas era quase como uma Dinheiro, segunda dinheiro, igreja. dinheiro, a circular, claro. Tal e qual. Claro, a imprensa goza, mas os seus fiéis começaram a tratá-lo como sua santidade, o Papa e tal e qual, um homem com poder absoluto ali sobre aqueles milhares de pessoas. Agora, como é que isto se consegue? Bem, e aquelas ordenações de padres e de bispos chegavam a incluir adolescentes. Rapazes de 16 anos de repente eram bispos. Sim, Então sim. ele percebeu, preciso de criar aqui a minha estrutura. Como é que ele conseguia por estas pessoas todas? Os fiéis era atraí-los, não é? Mas esta gente que vivia lá o tempo todo, que era bastantes, centenas de pessoas, através do clássico das seitas, trabalho constante, de modo a que tu não tenhas tempo de pensar em mais nada. Todas as seitas fazem isso. No caso das mulheres, as freiras era rezar, dormir 4 horas por dia, e elas rezavam, todas juntas. Isso era obrigação, pois ele era o Papa, portanto ele dizia tudo e o seu contrário e as pessoas tinham que fazer. O teu trabalho era rezar, e se a freira ao teu lado estivesse a adormecer, porque elas dormiam muito pouco, era dar-lhe uma cotovelada. Portanto, aquilo era uma coisa. Em relação aos homens, era dizer missas, e depois criou um outro sistema que era silêncio absoluto. Eles não podiam falar uns com os outros. Isto é perfeito para criares esta coisa de seita, porque nem conversas a dizer isto não faz Não sentido há lugar à nenhum, discussão, não há lugar à nem a discussão. outra abordagem Estás que tão não é essa, cansado claro. que o teu cérebro desliga de pensares o que viciaste estás nisto, a fazer. neste andamento, Tal claro, e qual. claro. E portanto seguiam aquele homem. Ele vai se tornar este Clemente cada vez mais obcecado com as suas coisas, cada vez com coisas mais absurdas e regras absurdas. Nossa Senhora disse-me para os homens todos não podem usar barba. Um mês depois, Nossa Senhora disse-me que os homens têm todos que usar barba. Imagina. Sim, nessa esquizofrenia. Esta loucura. E muitas coisas erráticas. Há uma altura que ele manda as mulheres estarem de véu preto comprido. Tudo uma coisa mesmo muito fora. Mas é muito estranho nunca ter sido contestado a ideia de que isto vem da cabeça de um homem só, pronto, não é? Bem, cá fora sim. Sim. Cá fora sim. Sim. Cá fora sim. A imprensa goza com isto, a imprensa chama-lhe o Papa, ele torna-se um bocadinho uma piada, de certa maneira. Claro. Mas os fiéis continuavam a ir. Ali Certamente muita o gente- Vaticano desistiu completamente sequer sim, de. tentou nem Claro, nem comentar falar o disso. assunto, né? Sim, Nem sim, comentar sim. o assunto. Aqui já estamos no papado do João Paulo II, né? Tentava não ligar o assunto, mas a verdade é que havia milhares de pessoas que iam ali, e ele continuava com as suas regras, flagelações. Há vários casos de mortes de pessoas mais velhas, freiras mais velhas, que ele dizia: Nossa Senhora disse-me, não a cure, não chamem uma ambulância. Isto era mesmo uma loucura aqui ao lado de Portugal. E então começa não só a ordenar padres em Barda, mas também a criar santos. Franco foi um santo, criou todos os mártires da Guerra Civil Espanhola do lado do Franco. São centenas de milhares de pessoas, né? São milhares de pessoas. São todos santos. Portanto, assim, uma viagem louca. Na maionese, louca, este é o grande. mesmo. Só que isto era apenas uma das faces do Papa, no caso Gregório XVII. A outra, que só conheciam as pessoas mais próximas da sua cúpula, era a segunda vida, a vida mais oculta destes reis, deste grupo dos seus bispos e do Papa da Igreja Palmariana. Eles saíam à noite, mas isto é tudo verdade. Para os bares de Sevilha, tinham os seus bares preferidos. Não, os bispos até não adoravam aquilo, mas ele fazia isso. Iam dançar para os bares de Sevilha, Claro. partir dinheiro como gente grande. Ele ia vestido de Papa, Sim, não é? sim, Imagina, nos bares de Sevilha, isto é anos 80, não é? 90, vinham os. Não sei bem o que as pessoas achavam, mas vinham os tipos, bebia que nem um Fechava a cavalo. porta. Sempre Isto é tudo meu. bêbado, Claro. gigantesco. Claro, os fiéis não se apercebiam destas coisas, mas entre as freiras e os padres E entre os a rua, bispos, entre as pessoas da começaram a rua, perceber, claro. a perceber. O que as pessoas na rua achavam, se calhar não estava muito Muito fora. muito fora.
fora, fumava que nem um cavalo, bebia horrores. Imagino que seria, porque ele vestia-se como igualzinho ao Paulo II, né? Dentro das cerimónias. É um dia de os carnaval em Torres paramentos. Vedras. Isso, Eu acho que só há relação com Exatamente. isso. E depois, sim, tudo muito fora. E havia de facto alguns deles da cúpula que começaram a dizer: isto não me sinto bem com isto. Só que, como acreditavam naquilo e como ele era o Papa, na cabeça deles acreditavam, claro. Não dá para desmontar. Não, viviam num grande dilema interior. E como não se comunicavam uns com os outros sobre estes assuntos, aquilo eram coisas que estavam lá dentro das pessoas. Até que acontece o ano de 1992. É um ano muito importante para a Espanha. É o 1998 português, que é a Expo de Sevilha, ali mesmo, que foi uma, tal como a Expo 98 em Portugal, foi uma hipótese de renovar até o espírito nacionalista, sim. até o espírito Andaluzia, sim, claro. Sevilha, tudo mais. Por acaso eles fizeram pior do que nós, porque a ilha aquilo não serve para nada hoje em dia. Acho que é um polo universitário, Sim. mas em Lisboa a Expo é um bairro. Sim, claro, capital. Para nenhum português, mas é um bairro bem fixe. Está-se bem. Sim. É para os vistos golden. É Golden. E entretanto, o que é que ele vai fazer neste dia, no dia em que se comemora até a chegada do Colombo à América, os 500 anos da chegada do Colombo à América? Ele vai fazer um anúncio, chama todos os fiéis e dizer assim: vai acontecer um milagre, Nossa Senhora vai-me devolver os olhos. Então junta-se aquilo tudo, ele entra assim num transe, passa-se, toda a gente em silêncio, olha, passa 1 hora, passam 2, não acontece nada. Provavelmente eu não sei, não conheço o que Ele o acreditava. senhor, provavelmente. A verdade é que aquilo é um balde de água fria e ele volta. Desmontar. Vai ser O início. Sim. Aquela gente é quase como se tivesse visto A realidade. Pois. Ele começa a tornar-se uma pessoa ainda mais secretiva, não sei bem se em português, mas privada. Sim. Volta lá, não sabe pouco do seu quarto, mas ainda assim continua a fazer coisas absolutamente absurdas. Reescreve a Bíblia, porque ele disse: Nossa Senhora, Cristo apareceu-me e disse que aquilo não era bem assim, é preciso atualizações. E então vai criar um comitê e reescreve a Bíblia, cria a Bíblia Palmariana. Tudo isto podem consultar, não é? Muito inspirado na ficção científica. Mas esta figura não era convidada para nada do Estado espanhol já. Absolutamente nada. Só que tinha o seu reino, que era aquilo, Okay. em Palmar de Troia. Sim. Era um espaço gigante onde ele criou esta loucura. Claro, Eva teve 88 filhos nesta Bíblia, muito inspirada em ficção científica. Vem os aliens, vem não sei o quê. Sim. Os aliões. Ele ainda faz uma última viagem pela Europa toda, na mesma Esbórnia. O que fazia nos bares de Sevilha, fazem nos bares do lado de todo. Amsterdão. Tinha assim, sim mesmo. E os bispos todos a acompanhá-lo. Ele tinha assim umas ideias, recebia de nativos gigantescos, não é? Tinha assim umas ideias. Tem que ir ao Círculo Polar Ártico, na Finlândia, para conseguir benzer o mundo todo de lá. E fazem, eles vão com ele. Tudo aquilo é uma viagem mesmo de loucura absoluta. Só que vai juntando dinheiro necessário para este luxo gigantesco que aquela igreja é por dentro. Tudo em detalhe dourado. Tem a maior custódia do mundo, está ali. E tinha grupos. Tinha, se quiseres, secções em mais de 20 países, na Ásia, na Europa, bastante, na América Latina, sobretudo. Portanto, imagina, isto era uma seita, uma rede. Até que começam as saídas da seita. Há pessoas que eles começam a criar entre eles, a querer finalmente dizer uns aos outros: olha, isto não é normal, pois não. Porque isto não é fixe, não queremos estar aqui, não é? Mas havia gente, estamos em 90, havia gente que estava ali há 30 anos. É o clássico se tu saíres eu saio também. Sim, só que eles não podiam falar uns com os outros. Então eles criam nomes de códigos, começam a passar papelinhos uns com os outros. Finalmente, aqui já estamos nos anos 90, não é? Yep. Conseguem levar para ali, não sei bem como, um telemóvel, no caso ainda de um Motorola. Tal e qual, era mesmo, Que giro. era mesmo. E começam a passar SMS uns aos outros e começam a falar uns com os outros e dizer assim: isto não é normal. Isto não é normal. FDS, não é que eles começaram a... Sim. Isto é muito Isto é normal. I'm having what he's having. E começam também a aparecer várias histórias. Assim que começas a tirar este novelo, tudo se distrai, não é? Tudo se destrói, tu começa a vir, puxa-se só aquela ponta. O Dom Clemente, ou o Clemente, o Papa Gregório XVII, ainda percebe que está ali a ver qualquer coisa, cria uma rede de espiões e os outros todos, este tal grupo de talvez 10, 15 pessoas são apanhadas. Eles juntam-os todos numa praça
e excomunga-os e expulsa-os dali. Que Isto para lata. eles, sim, mas para eles foi um choque gigante, porque há ali gente que tinha dedicado 30 anos da sua Pois, vida claro, àquilo. claro. Enganados E durante não são 30 pessoas anos. que não não é? deixaram de acreditar nem em Deus, nem em Nossa Aliás, essas Senhora. pessoas primordialmente acreditavam Mesmo, piamente. Claro. E são expulsos. Algumas delas não tinham já para onde voltar sequer. São expulsos naquele dia, desaparecem. Muitos deles eram bispos. Imagina, Sem famílias, sem nada. Muitos sem- deles cortados com sem a família. dinheiro, sem. E começam a falar, sobretudo à imprensa, e é aqui que se vai descobrir que as saídas dos bares de Sevilha era o menos. Começam a aparecer relatos de abusos sexuais da parte deste bispo Gregório XVII, algumas relações sexuais consentidas, outras não. Claro, toda uma rede Sim, de lixo. ou seja, era um homem que pregava todas estas coisas, mas vivia numa coisa de álcool, drogas, sexo, no caso dele com homens da sua congregação, tudo muito fora. E era assim este quadro de uma coisa que tinha durado quase 50 anos, não é? Como é que durou tanto tempo? É a Sim, pergunta a todos nós. Era assim, de todas estas coisas. Claro, abuso de doentes mentais, falta de cuidados, gente que morria porque não tinha cuidados médicos, e a coisa chega finalmente aos jornais, e isto torna-se um escândalo nacional. Mesmo. Esta ideia de Palmar de Troia. Claro, e então eles foram expulsos. Lá dentro continua tudo igual. Aquilo tinha um muro de 6 metros de altura, exatamente para impedir que as pessoas saíssem e para impedir que os outros que entrassem. E pronto, e começa-se a descobrir esta história toda. E é, digamos assim, ele tinha criado esta ideia de para lá deste muro está o inferno, está o pecado. Só que era como ele próprio oposto, vivia, claro. bem, de acordo com as suas próprias crenças. Não estou a dizer que beber, fumar, deitar-se com homens Claro. seja pecado, Que seria? mas para as palavras sim, do sim, Gregório XVII, assim era. Ele acaba por morrer. E o tal Manolo, o seu amigo, torna-se Papa com o nome Pedro II. Depois dele, ele morre Bem, também. provocatório. Claro, esse nós nome. falávamos disso no último que episódio. ninguém mais se chamou Pedro. E vem o Gregório XVIII, também um dos seus bispos, que entretanto também ele próprio, o Papa Gregório XVIII, vai dizer isto é tudo um embuste do caralho, isto foi um embuste durante anos. Pessoal, estamos a brincar, vamos fechar isto. Exatamente, e resigna. Mas atualmente tem um Papa. E o incrível é que esta história continua. Claro. Continuam a ir lá milhares Os de chalupas fiéis, nunca param. tal e qual. E hoje está lá o Papa Pedro III, é um tipo suíço que continua esta loucura que é a Igreja Palmariana. É uma história. É visitável isto? Claro, é uma para grande- nós? Sim, Ok. e até vale bem a pena ir visitar, Sim. nem que seja só ver de longe A arquitetura esta da coisa catedral também. gigantesca, este segundo Vaticano, e não Vaticano II, que existe no fim do mundo em cuecas do Trera. Filho, já Sevilha já é longe. Não, Sevilha é incrível, a minha É cidade favorita em linda, Espanha. linda. E é assim que vai passando a loucura dos homens. Cristalizada. Mas temos dois papas. Temos dois papas. Sim, vocês é que não sabiam. Tal e qual, Mas claro. vocês sabem que podem sempre contar com episódios semanalmente deste Vamos Como é que Viajar sabes? na Maionese. É graças à operação milagrosa do mundo digital e do mundo desta gente toda que nos acompanha. A produção, da força de produção, a arte da lavandaria, ainda também a música original do Noise Earth, o vídeo, a realização da nossa Matilde Calado, a voz off da Mia Tomé e da tua cabeça, grande Papa Hugo Vanderdinho. Para a semana a mais. Beijinhos! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Vanderding e Tiago Ribeiro.